Você já perdeu tudo? Já acordou um dia e percebeu que a vida que construiu era uma mentira? Rafael tinha dinheiro, sucesso, respeito, até que tudo desmoronou como um castelo de cartas. Mas o que ele descobriu no fundo do poço mudou não apenas seu destino, mas a vida de dezenas de pessoas ao seu redor. Esta é uma história sobre disciplina, mas não aquela disciplina chata e sufocante que você imagina. É sobre a disciplina que liberta, que transforma, que ressuscita o que estava morto dentro de você. Se você está cansado de começar e nunca terminar, de prometer e não cumprir, de desejar sem conquistar, essa história foi feita para você. Fique até o final, porque a virada mais poderosa acontece nos últimos minutos. Aperte o play e prepare seu coração. Rafael sempre foi o garoto prodígio. Aos 23 anos, já administrava 3 lojas de eletrônicos herdadas do pai. Dirigia um carro importado e ostentava uma vida que fazia os outros suspirarem de inveja. Mas havia um segredo que ninguém via. Rafael não construíra nada daquilo. Tudo caíra em seu colo quando o pai faleceu, deixando um império que ele não sabia administrar. Você precisa aprender a acordar cedo, filho. Sucesso não dorme até meio-dia, o pai costumava dizer. Rafael sempre ria, confiante de que o dinheiro resolveria tudo. Afinal, para que disciplina se você já nasceu vencedor? 6 anos depois, aos 29, Rafael estava sentado no chão frio de um apartamento vazio. As lojas, uma a uma, haviam fechado. Os funcionários demitidos, os amigos desaparecidos. O carro, vendido para pagar dívidas que cresciam como ervas daninhas. Restava apenas uma caixa de papelão com documentos e há no fundo dela um velho relógio de bolso do pai. O único objeto que ele se recusara a vender, embora não soubesse por quê. A culpa o sufocava. Como deixei tudo desmoronar, pensava, olhando para as próprias mãos trêmulas. Ele sabia a resposta. Nunca acordava antes das 11. Bebia até tarde com pessoas que só queriam seu dinheiro. Assinava papéis sem ler. Confiava em promessas vazias. Disciplina era uma palavra que existia apenas no vocabulário dos outros. Dos fracos, ele pensava. Naquela noite, com a barriga roncando de fome e o orgulho destroçado, Rafael abriu o relógio do pai. Dentro, uma inscrição que ele nunca havia notado. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma dos diligentes prosperará. Provérbios 13:4. Lágrimas quentes desceram pelo seu rosto. Pela primeira vez em anos, Rafael se permitiu sentir o peso de suas escolhas. Mas algo mais forte nasceu ali, no silêncio daquela noite. Uma pergunta que o assombrou até o amanhecer. Se ele começasse do zero, com disciplina, seria capaz de reconstruir tudo ou já era tarde demais? A manhã seguinte chegou com uma claridade cruel. Rafael abriu os olhos às 5h47, acordado não por um despertador, mas pela angústia que martelava em seu peito. Não havia mais colchão. Dormira enrolado em um cobertor velho sobre o piso de madeira. Cada músculo doía, mas era uma dor diferente. Era a dor de quem finalmente enxergava a verdade. Ele pegou o relógio do pai e o segurou com força, como se aquele objeto pudesse transferir para ele toda a sabedoria que desperdiçara. Diligente, murmurou a palavra, sentindo o peso dela na língua. Nunca fora diligente em nada. Nem nos negócios, nem nos relacionamentos, nem consigo mesmo. Rafael tomou uma decisão. Começaria de novo, mas desta vez do jeito certo. Saiu do apartamento com apenas R$ 50 no bolso, tudo o que lhe restava, e caminhou pelas ruas ainda vazias da cidade. Parou em frente a uma padaria onde, anos atrás, comprara croissants importados sem nem olhar o preço. Agora, pedia uma vaga de emprego. Você, trabalhando aqui? O dono, seu Mário, um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, o reconheceu.
Você não é o menino das lojas de eletrônicos? O que deu na mochila? Rafael engoliu o orgulho que ainda tentava gritar dentro dele. Perdi tudo, seu Mário. Preciso recomeçar. Aceito qualquer função. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Seu Mário o estudou de cima a baixo, notando as roupas amarrotadas, a barba por fazer, os olhos vermelhos. Você sabe acordar às 4 da manhã? Porque é a hora que começo a assar os pães. Vou aprender, Rafael respondeu, e pela primeira vez na vida, aquelas palavras não eram vazias. Seu Mário suspirou. Está bem, mas aqui não tem moleza, rapaz. Ou você se disciplina, ou a rua te disciplina. Segunda-feira, 4 da manhã, se chegar atrasado, nem precisa voltar. Nos 3 dias seguintes, Rafael experimentou algo que nunca imaginara. Treinar a si mesmo. Dormia às 8 da noite para acordar às 3:30. Corria água fria no rosto quando o sono batia. Fazia anotações em um caderno velho sobre tudo que precisava mudar. E todas as noites, antes de dormir, segurava o relógio do pai e lia aquele versículo, deixando as palavras penetrarem mais fundo. Mas na madrugada de domingo, véspera de começar o emprego, ele acordou suando frio. Um pesadelo o arrastara de volta. Ele estava na padaria, mas dormia em cima dos pães, enquanto todos riam. Seu pai aparecia ao fundo, balançando a cabeça em decepção. Rafael olhou para o despertador, marcando 2h33. Uma voz cruel sussurrava: Você vai falhar de novo. Sempre falhou. Por que desta vez seria diferente? Rafael não conseguiu voltar a dormir. Ficou sentado no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio do pai, cada segundo parecendo um juiz batendo o martelo contra suas falhas. O medo era real, físico, apertava seu peito como uma mão invisível. E se ele realmente não fosse capaz? E se a disciplina fosse algo que algumas pessoas simplesmente não tinham? Às 3h15, ele se levantou. Suas pernas tremiam, não de cansaço, mas de terror. Tomou o banho mais gelado de sua vida, deixando a água fria castigar sua pele até que o medo desse lugar a outra coisa: determinação. Pai, sussurrou olhando para o relógio antes de sair. Me ajuda a não ser quem eu fui. A padaria estava escura quando chegou. 3h52 da manhã. Rafael esperou do lado de fora, o frio da madrugada mordendo seus ossos. Quando seu Mário chegou às 4 em ponto e viu o rapaz ali, parado como um soldado, algo mudou em seu olhar. Entrou, disse apenas, destravando a porta. As primeiras semanas foram um inferno silencioso. Rafael queimava as mãos no forno, errava receitas, derrubava bandejas inteiras, mas toda vez que queria desistir, segurava mentalmente aquele relógio. A alma dos diligentes prosperará. Ele repetia isso enquanto amassava pão, enquanto limpava o chão, enquanto atendia clientes que o olhavam com pena ou curiosidade. Um dia, carregando sacos de farinha, Rafael viu seu reflexo em uma janela. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas havia algo diferente em seus olhos. Pela primeira vez, reconhecia o homem que olhava de volta. 3 meses depois, seu Mário o promoveu a auxiliar administrativo. E você tem jeito para números, rapaz, e pontualidade. Rafael quase chorou. Não pelo cargo, mas porque alguém finalmente via nele algo além do fracasso. Mas a vida, como Rafael estava aprendendo, tinha lições mais duras guardadas. Uma tarde, atendendo um cliente, ele ouviu uma voz familiar. Rafael, é você mesmo? Era Juliano, seu antigo sócio, um dos que desapareceram quando o dinheiro acabou. Usava um terno caro e um sorriso falso. Cara, que fase, hein? Trabalhando em padaria. Rafael sentiu o velho orgulho fervilhar, a vontade de mentir, de diminuir sua situação, de fingir que aquilo era temporário. Mas então tocou discretamente o bolso onde carregava o relógio. Sim, Juliano, estou reconstruindo minha vida do jeito certo desta vez. Juliano riu, constrangido.
Entendi. Bem, boa sorte com isso. E saiu rapidamente, deixando um rastro de perfume caro e desprezo. Naquela noite, Rafael não dormiu de raiva, mas de reflexão. Percebeu que a verdadeira disciplina não era só acordar cedo ou trabalhar duro. Era escolher a humildade quando o ego gritava. Era permanecer quando tudo em você queria fugir. Mas na manhã seguinte, seu Mário o chamou em seu escritório com uma expressão grave. Rafael, precisamos conversar. E não é boa notícia. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se essa história está tocando seu coração, se você está sentindo que existe uma mensagem aqui para a sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua ação simples pode mudar o dia de alguém. E me diz aqui nos comentários, você já teve que recomeçar do zero? O que foi mais difícil, começar ou continuar? Quero saber sua história. Rafael entrou no pequeno escritório com o coração acelerado. Seu Mário estava sentado atrás da mesa antiga, com papéis espalhados e uma expressão cansada que Rafael nunca havia visto antes. Senta, filho. A palavra filho doeu de um jeito bom. Vou direto ao ponto. Meu médico encontrou algo sério. Preciso fazer uma cirurgia e ficar 3 meses em recuperação. Seu Mário respirou fundo. Eu estava pensando em fechar a padaria temporariamente. Mas você mudou isso. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Quero que você assuma a padaria enquanto estou fora, completamente. Pedidos, fornecedores, funcionários, tudo. Seu Mário empurrou uma caixa de madeira pela mesa. Aqui estão as chaves, os contatos, os códigos. Confio em você. Seu Mário, eu não sei se consigo. Eu quebrei 3 empresas. Como o senhor pode confiar em mim? O velho padeiro se levantou, apoiando as mãos na mesa. Porque o Rafael que quebrou aquelas empresas morreu, rapaz. Eu vi você renascer todos os dias, às 4 da manhã. Vi você escolher ficar quando poderia ter fugido. Disciplina não é nunca cair, é levantar todas as vezes. Quando Rafael saiu dali, carregava mais do que chaves. Carregava uma responsabilidade que o apavorava e, ao mesmo tempo, algo que não sentia há anos: propósito. A primeira semana foi caótica. Um fornecedor cancelou um pedido gigante. A máquina de pão quebrou. 2 funcionários pediram demissão. Rafael passava 18 horas por dia na padaria, dormia no escritório, acordava no meio da noite para revisar planilhas. Havia momentos em que ele segurava o relógio do pai com tanta força que sentia a gravação se marcando em sua palma. Por favor, me dá forças. Orava nas madrugadas silenciosas. Não eram orações bonitas ou elaboradas, eram gritos de desespero de um homem no limite. Uma noite, às 2 da manhã, completamente exausto, Rafael estava prestes a desistir. Foi quando encontrou uma carta antiga de seu Mário, guardada em uma gaveta. Era uma oração manuscrita. Senhor, ensina-me a ser diligente não por orgulho, mas por amor. Que minhas mãos trabalhem com alegria, sabendo que cada pão alimenta não só corpos, mas almas. Que eu nunca esqueça, disciplina sem propósito é prisão, mas disciplina com amor é liberdade. Algo se rompeu dentro de Rafael. Ele estava lutando pela padaria, não por medo de falhar, mas porque finalmente entendia. Aquele lugar alimentava dezenas de famílias todos os dias. Não era sobre ele, nunca fora. No segundo mês, Rafael tomou uma decisão arriscada. Usou suas antigas conexões, as poucas que restavam, para negociar um contrato de fornecimento para escritórios. Era audacioso demais. Exigia produção triplicada, investimento que não tinha. Você está louco, Rafael, disse Dona Carmen, a cozinheira mais antiga. Se der errado, a padaria vai à falência. E se der certo, Rafael respondeu com uma convicção que o surpreendeu, salvamos este lugar.
Ele trabalhou 48 horas seguidas, reuniu a equipe, dividiu tarefas, motivou a todos com uma honestidade brutal sobre os riscos. E, pela primeira vez na vida, liderou não com arrogância, mas com exemplo. Na manhã da entrega, quando o último pão saiu do forno e os caminhões partiram, Rafael caiu de joelhos no meio da padaria vazia. Mas o telefone tocou. Era o hospital. A voz do outro lado tremeu. É sobre seu Mário. Você precisa vir agora. Houve complicações na cirurgia. Rafael largou tudo e correu. As ruas da cidade passavam embaçadas, enquanto ele atravessava a madrugada como um louco. O relógio do pai batendo contra seu peito a cada passada. Não, não, não! Repetia como um mantra desesperado. Não podia perder seu Mário. Não agora. Não depois de tudo. O hospital cheirava a desinfetante e medo. Uma enfermeira o levou até uma sala de espera, onde já estava a filha de seu Mário, Beatriz, uma mulher de 40 anos que Rafael conhecia apenas de vista. Ela chorava baixinho. Como ele está? Rafael perguntou, a voz quebrando, instável. O coração não reagiu bem à anestesia. Os médicos estão fazendo o possível, mas ela não conseguiu terminar. Eles ficaram ali, dois estranhos unidos pela mesma dor, enquanto as horas se arrastavam como séculos. Rafael não conseguia orar com palavras, apenas segurava o relógio e deixava as lágrimas caírem. Às 7 da manhã, um médico apareceu. Ele está fora de perigo, mas vai precisar de muito mais tempo de recuperação, pelo menos 6 meses. Rafael sentiu as pernas fraquejarem de alívio, mas antes que pudesse comemorar, Beatriz se virou para ele com olhos vermelhos e uma expressão dura. Você é o Rafael que meu pai colocou para cuidar da padaria, né? Ela cruzou os braços. Precisamos conversar. No corredor frio do hospital, Beatriz soltou uma bomba. Vou vender a padaria. Meu pai não tem condições de voltar tão cedo e eu não posso bancar os custos sem retorno. Já tenho um comprador interessado. Rafael sentiu o mundo girar. Beatriz, a padaria está indo bem. Conseguimos um contrato novo. Estamos crescendo. Você conseguiu isso com o dinheiro dele, com a estrutura dele, com funcionários que ele treinou a vida toda. Ela o interrompeu com rispidez. Olha, sem ofensa, mas eu pesquisei sobre você. Sei que você quebrou as empresas do seu pai. Sei que você vivia de farras enquanto funcionários perdiam o emprego. Por que eu deveria confiar que você não vai fazer o mesmo com o negócio do meu pai? Cada palavra era uma facada. Não porque eram mentiras, mas porque eram verdades que ele carregava como pedras nas costas. Você tem razão, Rafael disse baixinho, surpreendendo-a. Eu fui tudo isso. Eu era um homem egoísta, preguiçoso, irresponsável. Destruí tudo que meu pai construiu porque nunca aprendi o que disciplina significava. Ele puxou o relógio do bolso, mas seu pai me deu uma segunda chance quando ninguém mais daria. Ele não me ensinou só a assar pão, Beatriz. Ele me ensinou a ser humano de novo. Ela olhou para o relógio, depois para Rafael. Sua expressão amoleceu um pouco, mas a dúvida permanecia. Palavras bonitas, mas a realidade é dura. Tenho contas para pagar, uma família para sustentar. Me dá 3 meses, Rafael implorou. 3 meses para provar que a padaria pode se sustentar e dar lucro suficiente para cobrir os custos do tratamento dele. Se eu falhar, você vende. Mas pelo menos me deixa tentar honrar a confiança que seu pai teve em mim. Beatriz ficou em silêncio por um longo minuto. 3 meses. Mas vou querer relatórios semanais. E se houver qualquer sinal de que você está voltando aos velhos hábitos, acabo com isso imediatamente. Rafael assentiu, sem saber se aquilo era uma vitória ou apenas um adiamento do inevitável. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu.
A notícia sobre o estado de seu Mário se espalhou pelo bairro e os clientes começaram a aparecer não só para comprar, mas para perguntar, para ajudar, para torcer. Rafael percebeu que aquela padaria não era apenas um negócio, era um pedaço da alma daquela comunidade. Ele trabalhou como nunca, expandiu o contrato, criou novos produtos, otimizou processos, mas mais importante, ele liderou com o coração. Conversou com cada funcionário, ouviu suas histórias, entendeu suas dores, transformou aquele lugar em algo maior que pão, em um espaço de dignidade. No fim do segundo mês, Rafael finalmente conseguiu visitar seu Mário, que estava acordado, fraco, mas sorrindo. "Como está minha padaria, rapaz?" "De pé", Rafael respondeu, segurando a mão áspera do velho. "Graças ao Senhor." Seu Mário apertou sua mão. "Não, graças a você. Você se tornou o homem que eu sabia que estava escondido aí dentro." Mas quando Rafael voltou para a padaria naquela tarde, encontrou Beatriz esperando na porta, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Ela segurava um envelope. "Recebi uma proposta nova, 3 vezes o valor anterior. Eles querem resposta até amanhã." Rafael olhou para o envelope como se fosse uma serpente pronta para atacar. 3 vezes o valor. Significava segurança total para Beatriz e seu Mário. Significava também o fim de tudo que ele havia construído, não em tijolos, mas em caráter. "Você merece essa segurança", Rafael disse, e era verdade. "Mas antes de decidir, posso te mostrar uma coisa?" Beatriz hesitou, mas assentiu. Rafael a levou para dentro da padaria. Eram 5:30 da tarde, horário de movimento. Ele apontou para Dona Carmen, empacotando pães com um sorriso caloroso para uma senhora idosa. Ela perdeu o marido há 2 anos. Trabalhar aqui a salvou da depressão. Deu propósito de novo. Apontou para Miguel, o entregador jovem. Ele estava no caminho errado, gangues, drogas. Seu pai deu uma chance quando ninguém dava. Hoje ele sustenta a mãe doente. Apontou para cada funcionário, cada história, cada vida transformada por aquele lugar simples que cheirava a pão quente e esperança. "Não estou pedindo para você recusar a proposta por mim", Rafael disse, a voz firme, mas sem arrogância. "Estou pedindo que você decida pensando neles, porque disciplina não é só sobre acordar cedo ou trabalhar duro. É sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. É sobre o que deixamos para trás." Beatriz tinha lágrimas nos olhos. "E você? O que você ganha com isso?" Rafael sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Eu já ganhei tudo. Ganhei minha alma de volta." Naquela noite, Beatriz rasgou o envelope. "Vamos manter a padaria, mas com uma condição. Você vira sócio minoritário, 20%. Meu pai ia querer assim." Rafael caiu de joelhos ali mesmo, no meio da padaria vazia, não de alegria pela sociedade, mas porque finalmente entendia. O verdadeiro sucesso nunca foi sobre o que você acumula, mas sobre quem você se torna no processo. 6 meses depois, seu Mário voltou, mais frágil, mas com os olhos brilhando ao ver a padaria prosperando. Rafael o recebeu com um abraço apertado e discretamente devolveu o relógio de bolso. "Isso é seu, pai." A palavra escapou naturalmente e seu Mário não corrigiu. "Não, filho, agora é seu. Você entendeu o que ele representa." Rafael abriu o relógio e leu de novo a inscrição que mudara sua vida. "O preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma dos diligentes prosperará." Mas dessa vez, viu algo que nunca havia notado. No verso da tampa, outra gravação minúscula: "Disciplina é amor em ação." Anos se passaram. A padaria se tornou referência, não pelo tamanho, mas pela alma. Rafael nunca ficou rico novamente, mas tinha algo infinitamente mais valioso: paz.
Ele acordava às 4 da manhã não por obrigação, mas por gratidão. Cada pão que saía do forno era uma oração silenciosa, um agradecimento por ter sido quebrado e remontado nas mãos certas. Uma manhã, um jovem rapaz entrou na padaria. Roupas amarrotadas, olhos desesperados, postura de quem perdera tudo. "Vocês estão contratando?" Rafael reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha anos atrás. "Você sabe acordar às 4 da manhã?" Rafael perguntou, ecoando as palavras que mudaram sua vida. O rapaz hesitou. "Vou aprender." Rafael sorriu e estendeu a mão. "Então, bem-vindo, mas aqui não tem moleza. Ou você se disciplina, ou a rua te disciplina." E enquanto ensinava ao jovem como amassar a primeira fornada, Rafael tocou o relógio no bolso e sussurrou uma oração de gratidão, porque ele entendia agora. Disciplina não era uma corrente, era a chave que libertava você de si mesmo. E liberdade ele aprendera. Era o maior dos tesouros. Se você chegou até aqui, eu tenho algumas perguntas importantes para você. Qual área da sua vida está pedindo mais disciplina hoje? Relacionamentos, saúde, finanças, fé, espiritualidade? Onde você sabe que precisa parar de desejar e começar a agir? O que está te impedindo de dar o primeiro passo? É medo, orgulho, cansaço, falta de esperança? Identifique o inimigo, porque você não vence o que não nomeia. E a pergunta mais importante: quem você quer ser daqui a 1 ano? Porque disciplina não é sobre perfeição, é sobre direção. Pequenas escolhas diárias que, somadas, transformam destinos. Agora, eu preciso do seu apoio. Se essa história tocou você, se de alguma forma ela acendeu uma fagulha de esperança ou te fez enxergar algo diferente, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história, deixe seu like e, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está no fundo do poço ou alguém que está prestes a desistir. Sua ação simples, um clique, um compartilhamento, pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar de vida. E deixa aqui nos comentários: eu escolho a disciplina, para que essa afirmação pública se torne seu compromisso. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar que histórias têm poder. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que escolhe crescer, evoluir e se tornar a melhor versão de si mesma. Você não está sozinho nessa jornada. Nos vemos na próxima história. Um forte abraço e que Deus abençoe sua caminhada.